Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que estou muito feliz por cada um que aqui está, né? Vamos se pôr de pé, começar com uma oração, entregar a Deus esse domingo maravilhoso que Deus nos proporciona para que nós possamos explanar algo que Ele deixou para nós, né? Cuidarmos, para nós estudarmos, para nós colocar no nosso coração, que é a palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor Jesus, de mais uma vez, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, abordar a Tua palavra, Senhor. Traz, Senhor Jesus, entendimento, Senhor Jesus, para cada um, Senhor Jesus, para todos nós, Senhor Jesus, inclusive esse que está, Senhor Jesus, como Teu servo, Senhor Jesus, trazendo, Senhor Jesus, esta palavra também está aprendendo, Senhor Jesus, em conjunto. Tira, Senhor Jesus, toda a distorção, todo entendimento equivocado da Tua palavra, Senhor, e traz, Senhor Jesus, aos nossos corações, Senhor Jesus, entendimento pleno, Senhor Jesus, maravilhoso para as nossas vidas, Senhor, da Tua palavra, Senhor Jesus. Assim lhe agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Quero agradecer a cada um que aqui está, né? E nós vamos começar da seguinte forma esse estudo. Vamos começar de Gênesis em diante. Eu não sei quantos capítulos nós vamos abordar por cada domingo. Também não sei se nós vamos abordar uma sequência corrida ou vamos pular algumas passagens e continuar assim. Mas a ideia é partir de Gênesis em direção a Apocalipse. Amém? Não sei quanto tempo vai levar. Isso depende de como nós vamos caminhando e aprendendo com a palavra de Deus. Independente do que você conhece, do que você já tem como conhecimento da palavra, nós vamos partir do princípio inicial de tudo, que é compreender o que é a Bíblia. Amém? Amém. Compreender o que é a palavra de Deus, o que é esse apanhado de livros, quem agrupou eles, quem deu nome a eles, quem escreveu eles. Então nós vamos começar de um princípio bem básico, que é compreender de onde vem a palavra de Deus para a nossa vida, certo? Eu estou com um material aqui, na sequência vocês vão deixar aí, para quem eu já tenho os números, eu vou incluir num grupo, onde eu vou passar esse conteúdo digital para vocês, certo? Eu imprimi essa apostila para eu não precisar ficar mexendo no celular, certo? Então eu vou ter um caminho aqui, que é o material impresso. Também tenho essa apostila aqui. Não vou passar lá corrida porque é muita coisa para ler, mas todo o conteúdo a qual nós vamos abordar, qual vai dar abertura de entendimento, está tudo aqui e eu vou repassar para vocês dentro desse grupo. Certo? Todo mundo compreendeu? Vamos caminhar assim então? Alguém pode se manifestar e dizer aí o que é a Bíblia, como é que é esse apanhado, dizer se já entende? Não, eu não entendo, né? Eu ainda não compreendo. Alguém pode se manifestar? Vamos deixar aberto assim que você está livre para interromper, levantar sua mão, fazer uma pergunta, né? Essa modalidade de estudo é algo que nós podemos, né, interromper e ir entrando e digerindo as informações, vamos dizer assim, certo? Não é uma mensagem onde você não pode interromper, que o conteúdo da mensagem ele já está pronto, é algo de Deus para alimento, mas como estudo nós podemos... Irmão Reinaldo, o que é isso? Né? De onde vem isso? Por que isso? Por que essa palavra? Certo? Se eu não souber responder, deixo bem claro que eu não vou ficar constrangido, mas vai ser algo que nós podemos incluir e todos juntos aprender, certo? Se eu não souber, vou levantar os dados e já na sequência, dentro do nosso grupo, nós vamos estar compartilhando esta informação, certo? Não vai ficar nenhuma pergunta citada hoje, por exemplo, aqui, que até o próximo estudo, até o próximo domingo, nós não vamos estar já compreendendo ela, certo? A ideia é, tudo que for levantado aqui de pergunta, está sendo registrado, que eu estou gravando, para que eu possa depois repassar, juntar essas perguntas e responder a cada um. Tudo bem? Certo? Bem tranquilo, irmãos, certo? A Bíblia, ela foi separada, né, há pouco tempo atrás. A Bíblia ela é muito antiga,
né? A palavra de Deus introduzida no meio do ser humano, ela é muito antiga, mas ela é escrita de 1500 para cá, que ela foi realmente redigida, separada, né? Agrupada. Depois teve outros processos ao qual foi incluído os capítulos, os versículos. Ela não tem esse conteúdo que você vê hoje, desde o início. Ela foi formalizada. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz lá, está escrito na palavra, né? Para admoestar o povo dele nas suas cartas, o que ele fala? Está escrito na palavra. Eles não tinham como dizer, está escrito lá em Gênesis 40, versículo tal, não tinha como, porque não tinha essa modalidade ainda, certo? Então nós temos que compreender que a Bíblia ela sofreu uma evolução para que nós possamos abordar e compreender ela. Ela não foi modificada, ela é o texto correto da forma que Deus entregou para o povo e está aqui hoje para nós. Temos que entender outra coisa. Pessoas pagaram um preço para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Essa palavra de Deus ela era apenas em duas, o Antigo Testamento em duas línguas, certo? Línguas que hoje, se nós fôssemos acessar, ia levar muito tempo para que nós pudéssemos primeiro aprender a língua e depois poder ter acesso a essa palavra. Então, pessoas pagaram o preço para que nós possamos hoje ter acesso a ela em português para nós, que é a nossa língua atual, certo? Pessoas que pagaram até com a vida. Nós temos que compreender isso. E ela é dividida, irmãos, em vários setores, né? Em vários temas, né? O Pentateuco, quem arrisca dizer os 5 livros do Pentateuco que não seja o pastor e a pastora? Né? Não vamos fazer isso. Quem arrisca dizer um nome aí? Né? Um livro aí? Diga lá, Elisângela. Gênesis, Pentateuco. Amém? O que você entende por Pentateuco? 5 primeiros livros da Bíblia. Olha que importante isso, gente. A gente entender que cinco primeiros livros da Bíblia. Esse é chamado também pelos o povo judeu, né? O povo já mais contemporâneo da época, de Torá. A Torá que nós ouvimos falar, né? Ah, mas o que é a Torá? A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, para eles, certo? Na língua deles, do povo judaico, certo? E ali é separado ali como livro históricos, o Pentateuco, né? De Josué. Você pode abrir o índice da sua Bíblia para nós começar? Lá no índice, lá você vai ter todos os livros. Eu quero te explicar o seguinte: do Pentateuco, de Gênesis até Cantares de Salomão, são 5 livros que compõem os livros históricos, que trazem uma história para nós. Então, quando você ouvir falar de livros históricos, que vamos ouvir falar muito nos nossos estudos, nós separamos eles nessas regiões para que nós possamos compreender. Então, livros históricos são esses, de Gênesis até Cantares. Entre eles tem uma outra separação, tanto o Pentateuco nos 5 primeiros, como nos 5 últimos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são livros poéticos, né, que traz uma poesia no seu conteúdo. Por que poesia? Vou explicar já. Se a Torá é a lei, a poesia ela aborda o quê? O nosso íntimo, o nosso coração. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro que toda a escritura é útil para que nós possamos aprender o que Deus quer de cada um de nós. Amém? Então, desconsiderar livros poéticos só porque eles têm uma forma mais alegórica de falar, né? Mais poética, mais sentimental, não é adequado. É adequado que nós compreendamos a região que cada livro trabalha. Lei, trabalha na lei, no que Deus realmente quer, no que Deus propôs, no que Deus listou para que nós possamos obedecer. E na sequência nós podemos ver que os livros poéticos vão tratar o quê? Do coração, do íntimo do ser humano, daquele lugar onde nós
colocamos nossas emoções, vamos dizer assim. Amém? Compreendido aí? Alguma? A hora que quiser pode levantar a mão, certo? Aí nós temos os livros dos profetas, né? Quantos arriscam aí o nome de... Quero o nome de 2 profetas aí maiores. Jeremias e Isaías. Olha lá, certo? Nós temos 5 livros de profetas maiores, certo? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, eles estão lá em Oséias até Malaquias. Você pode ver aí no seu índice que está aberto, amém? Seu índice está aberto aí, você pode ver que de Oséias até Malaquias nós temos os profetas menores. Considerando também uma informação que é importante, maior de menor, não quer dizer que a importância deles são menores, não. Os escritos que eles deixaram, o conteúdo redigido são menores, por isso essa colocação, certo? Aí nós vamos para os evangelhos, que são 4 evangelhos, certo? Bem conhecidos. Os Atos dos Apóstolos, né? Que também está dentro de uma quantidade de livros históricos que contam a história. As cartas, né? Que são de Romanos até Filemon. E continuando ali de Hebreus até Judas, né? As outras cartas. Essa divisão é porque o apóstolo Paulo ele foi, né? Muito usado por Deus e a maioria das cartas são de autoria dele, são dos feitos, são de algo que ele transmitia para o povo, certo? Por isso essa pequena divisão. De Hebreus em diante são cartas também, mas aí elas têm outros autores. E Apocalipse. Beleza? Compreendido? Uma coisa que é importante nós colocar aqui, né? O conjunto de livros da Bíblia, ele é separado em 2 setores, Antigo e Novo Testamento, certo? Para que nós possamos dar o ponto de partida. Sei que muitos compreendem isso, mas nós temos que partir de um princípio. Então nós vamos trazer todo o conteúdo aqui, certo? Algo que eu aprendi há pouco tempo, eu já estava caminhando, já tinha, né, um conhecimento pequeno, mas já estava dentro dessa fé, dentro dessa busca, mas aprendi há pouco tempo, né, a respeito do cânon bíblico, essa separação desses livros, né, como redigir esses padrões. Cânon é um padrão, né, você vai ouvir muito falar do cânon bíblico, porque é o juntamento dos livros para que se formasse a Bíblia. Isso não foi feito por um homem, né, por uma pessoa só, foi juntado muitas pessoas que compreendiam da palavra, da época do povo judaico, do povo ali que estava trabalhando, redigindo, copiando, porque antigamente não existia copiadora, não existia máquinas, isso aí era feito à mão, gente, nós temos que entender isso. Se isso aqui está vivo hoje é porque Deus colocou no coração de cada um para que pudesse manter vivo isso, né? Hoje a gente vê a história, vê a continuidade, transferir o conhecimento de uma forma mais vasta. Hoje você escreve ali na tua rede social ali algo e você consegue transferir um conteúdo com mais facilidade. Antigamente não, antigamente uma pessoa tinha que sentar, né, estudar, traduzir, levar isso a conhecimento, publicar muitas das vezes, né? Aquele padre que fez toda a revolução, agora esqueci o nome, pastora. Lutero, né? Isso. O que Lutero fez? Lutero teve que publicar os seus escritos para que fosse conhecido. Então nós temos que entender que antigamente havia um esforço muito maior para que nós possamos hoje ter acesso a essa palavra. E assim era na época. Eles juntaram as pessoas que realmente conheciam a palavra de Deus, se juntaram, o que vamos destinar como livro, como algo trazido de Deus, né? E assim foi separado cada livro, cada ajuntamento. Isso é interessante que a gente não tem conhecimento, mas todo aquele povo que Jesus falava que eram os religiosos, eles eram que escreviam as Bíblias.
né, que não tinha como imprimir. Não tinha. E eles eram os que escreviam a Bíblia. Por isso que eles debatiam tanto com Jesus, porque para eles eram mais entendidos, né? Porque eles escreviam mais você. E até hoje a gente viu uma reportagem que até hoje ainda tem. Tem, eles conservam muito. Por mais que hoje nós tenhamos um nível assim de tecnologia bem maior, bem mais rápido, eles ainda conservam essa prática ainda. Por quê? Você imagine se você senta. Pode falar, irmã. Eu queria fazer uma pergunta. Pode mandar. Você especificou que cada livro e cada pequeno Pentateuco tem as formações de grupos, né, de livros bíblicos. Isso. E vai seguindo até as cartas paulinas. E você deixou o Apocalipse, tipo assim, e Apocalipse sozinho. Ele não se envolve em nenhum grupo? Ele é meio exclusivo? Ele está dentro de livro de profecia, né? Profecia bíblica. Ele poderia estar, ele está junto, né? Ele poderia estar junto, mas o que separa ele é a distância, né? Dos livros dos profetas maiores e menores. São livros proféticos, né? Então, livro de profecia está dentro lá desse corpo aí do Apocalipse, que é algo que nós estamos esperando, né? Pelo fato dele ser um livro da revelação, ele seria um livro mais sozinho na dele para você ter... Provavelmente é o que nós estamos esperando, né? É como se nós estivéssemos estudando o que aconteceu, né? E agora nós estamos esperando só essa parte da Bíblia. Pode falar, Vitor. Parece que o Apocalipse é uma subscrição do que está escrito em Daniel, né? Porque eles são... Ele trouxe, até quando a pastora trouxe ali aquele estudo de Daniel, né? Me deu um nó na cabeça, porque eu não consigo compreender muito as profecias, entendeu? E Daniel, como ele é um livro muito profético, muito dentro do que virá, do que pode acontecer, do que viria a acontecer naquele povo, então ele me deu um nó assim. É um pouquinho difícil, mas nada impossível. Nós podemos alcançar, nem que seja uma porcentagem mínima. Se você estudar, nem que seja uma porcentagem mínima, você consegue de conhecimento dentro daquilo que você está buscando. Certo? Continuando lá, gente. O povo judaico, ele, pela tradição, como o pastor falou, né, que eles ainda até escrevem ainda a Bíblia, né, eles têm apenas o Antigo Testamento como livro de Bíblia para eles, certo? Então eles têm a Torá, o Nevim e o Ketuvim, certo? Isso daí na língua deles, por quê? Porque é assim que eles têm dividido. Na Torá eles têm os 5 livros, né? Que é o livro da lei que eles chamam, Torá, né? O Nevim, ele aborda de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, certo? Então, é mais o apanhado dos livros proféticos. E o Ketuvim é Salmos, que são os livros mais poéticos, né? Salmos, Provérbios, Jó, Cantares. Então, isso eu aprendi, irmãos, há pouco tempo. Eu aprendi há pouco tempo. Apanhando essas informações é que eu aprendi. Por que é importante aprender? Porque às vezes nós pensamos que é tudo igual e não é, certo? Eles têm uma tradição muito enraizada na espera do Salvador ainda. Eles estão, vamos dizer assim, eles estão esperando Cristo vir ainda, certo? Imagine você aqui, esperando a vinda de Cristo, Cristo vem, acontece tudo e você, com os olhos tampados, não viu e foi embora e passou. Imagine só. Então foi isso que aconteceu com eles. Por conta do quê? Por conta do vasto conhecimento que eles tinham. Eles eram muito embasados naquilo que estava escrito. Então tampou-se os olhos deles. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele estava cego pelo conhecimento. Então nós temos que entender o que vocês estão fazendo aqui hoje. Estamos aprendendo? Estamos. Mas busque espiritualmente em Deus a revelação daquilo que Ele vai trazer aqui a cada palavra que nós vamos dizer aqui. Talvez você separe o domingo com um propósito de jejum, aí fica a caráter de cada um, para que Deus abra os seus olhos conforme você realmente quer buscar. Certo? Então tá aí, essa autoria de Gênesis, irmãos, vamos dizer assim, né, que está nos escritos, está nos estudos a respeito de Moisés, foi ele que escreveu,
certo? Eu gostaria muito de já ir passando, conforme eu vou falando, você vai vendo com bastante calma. Nós temos até 10 horas para vocês olharem essa tabelinha. Eu vou jogar ela lá no grupo também, vocês vão poder ver com mais calma, podem até ver aí mais passado mais rápido, mas vocês vão entender que a história, ela foi conservada oralmente até este homem que escreveu a Bíblia, certo? Então, nós temos que compreender, mas Moisés ele veio, não sei quantos anos depois de Adão, como é que se conservou, quem que contou, né? Um conta para o outro. Por exemplo, nós temos informações de nossos avós, de nossos pais, né? A respeito de familiar, a respeito de cultura familiar, a respeito de onde nós viemos, certo? Então, é assim que foi passado oralmente a história da palavra de Deus, certo? Esse apanhado bíblico. Então, às vezes você pode pensar assim, mas nós estamos seguindo preceitos de homens? Não, é algo que foi revelado no coração de um homem. Quem passou 40 dias e 40 noites no monte sem se alimentar para trazer este apanhado de livros para nós hoje? Foi Moisés, entendeu? Então, houve uma preservação histórica da palavra e realmente agrupado espiritualmente para que ele pudesse redigir e trazer para nós com autenticidade, certo? Então, quando você pensar assim, Moisés viveu muito depois de Adão. Então, como é que eu vou acreditar que Moisés tinha todas as informações na época? Entenda isso. Preservado oralmente a história, certo? Com os grandes tempos de idade que eles tinham, certo? E aí, então, no monte ele recebe a informação e pode trazer para nós, assim, autêntica. Pode falar lá, pastora. Mais de 500 anos. Então, o mais velho, se eu tiver, foi Matusalém, né? 900 anos. Então, às vezes a gente diz, como que alguém, nós hoje até 70 anos, que é a média do Brasil, né? 70 para a mulher e 65 para o homem. Então, vamos cuidar da saúde. 65, 70 anos de escrever tudo. Não, porque era 200, 300, 500 anos que eles viviam. Devido a algumas coisas do Senhor, reduziu o nosso tempo de vida, né? Então é interessante lembrar também, porque às vezes a pessoa diz, não, impossível, né? Mas era muitos anos. Que ele se perderia nessa história se fosse tão reduzido o tempo, né? Diga lá, Victor. E essa é a tese que eu defendo, até comentei com a pastora, relacionada a quando Moisés subiu no monte, porque é algo muito detalhado, gente. Ele explica pontinho por pontinho, eu acho assim, 40 dias e 40 noites. O Senhor não levou isso tudo para entregar uma lei. Ali ele estava contando tudo o que aconteceu. Falando, presta atenção, é orar, mas você vai passar para a escritura. Tá entendendo? Porque é algo muito detalhado. E é sobrenatural, né? Escrever tudo isso, né? Dentro de 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, sem nada, né? É algo tremendo, nós temos que ver isso, né? Nós vamos abordar muito, e vai ter esse confronto, né? Que nós hoje encontramos no nosso dia a dia. Nós somos seres humanos, né, físicos, confrontados com algo espiritual. Então, tem dois viés aqui sendo citados hoje, né, dentro dessa criação. A evolucionista, onde o ser humano evoluiu apenas de uma bactéria, e a criacionista, onde nós podemos crer que realmente Deus, através da palavra dele, ele criou tudo. Certo? Vai ter muito esse confronto, nós vamos ser confrontados porque lá fora, na hora de conversar com alguém que não crê em Deus, que não espera em Deus, que não acredita que através da palavra foi criado tudo isso, há a possibilidade de nós nos confrontarmos e ter que realmente ter conhecimento para trazer com veracidade esses fatos. Certo? No princípio, abra lá Gênesis 1, vamos começar agora, em nome de Jesus. No princípio criou Deus o céu e a terra, né? Vamos notar, irmãos, que não estamos diante de uma sequência, pois nos versos seguintes temos os detalhes da criação.
Veja lá o verso 8, já que está aberta a sua Bíblia aí. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Certo? Temos que compreender que esse relato de Gênesis a respeito da criação, ele não está numa sequência. Senão vai te dar um nó a hora que você vê que ele criou o homem e a mulher lá, depois pega e mostra os detalhes mais na frente a respeito de como criou Adão, e depois que Adão estava sozinho no Éden, ele viu a necessidade de criar uma adjuntora, certo? Então coloque bem na sua cabeça que você tem que compreender que esses relatos, eles não estão dentro de uma sequência lógica de acontecimento. Ele está sendo apenas relatado. Certo? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha como é interessante o fato de o Espírito de Deus se mover sobre a face das águas. Então Gênesis 1 fala a respeito de Deus criou o céu e a terra, né? E aí na sequência vamos ver o relato do que Deus foi modificando e transformando e realmente criando na sequência. Gênesis 2, pode ver lá, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Detalhe, como Deus é infinito, pois não foi criado, já existia antes de ter sido criado tudo. Note que está sendo relatado a criação do mundo, né? Se o mundo está sendo criado, tudo que nós possamos tocar nossos olhos foi criado na sequência. Deus não foi criado. Deus não tem início, não tem fim. Nós temos que colocar as suas coisas nos seus devidos lugares e compreender que a magnitude de Deus é tremenda e nós não podemos compreender, exceto aquilo que Ele nos revelar na sequência, certo? Foi revelado a homens aqui, homens puderam ser grandiosos e as suas histórias estão redigidas na palavra de Deus como vencedores. Por quê? Porque se deixaram levar mais pela vontade de Deus. Quando Deus nos revelar, quando Deus trouxer algo para cada um de nós, nós temos esse potencial de fazer algo extraordinário para que Deus possa ser conhecido. Amém? Quem era o Reinaldo há 10 anos atrás, né? Jamais falando de Deus, jamais pregando Deus, jamais trazendo informação, jamais gostando da informação da palavra de Deus, jamais fora disso. Mas Deus vai revelando, vai trabalhando e vai fazendo a sua vontade conforme nós vamos deixando que Ele faça, certo? Amém? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. Irmãos, é importante nós compreender a sequência em que Deus traz a informação para nós, certo? Ele coloca aí os seus dias, né? Houve tarde e manhã, né? Mas você pensa assim, como que houve o primeiro dia se apenas havia, né? Deus voava sobre pairava sobre a face, né, das águas, né? Quando não existia nada ainda. Nós temos que compreender que o relato bíblico, ele traz para nós algo dentro de uma sequência que nós possamos entender, certo? De nada ia adiantar Deus explicar algo fora da nossa realidade, certo? Por isso que você vai ver muitos comparativos, nós vamos ver aqui durante nossos estudos que os homens, os profetas comparavam as coisas, as informações que Deus trazia para eles a algo já pré-existente. Por exemplo, o coração de Deus. Deus tem coração? Não, Deus é espírito. Os únicos que somos dessa forma, com este formato, com estes órgãos, somos nós, certo? Aí Deus inclina o seu ouvido, né, para ouvir o seu povo. Deus tem ouvido? Não, compreenda isso, certo? Separe isso para que você possa compreender o que Deus está trazendo para nós. Deus não tem ouvido.
colocado um comparativo dentro do que nós temos na realidade, para que nós possamos compreender a proximidade daquilo que Deus quer transmitir, certo? Por isso que no capítulo 2, né, no versículo 2, né, disse Deus... Onde está a face do abismo lá, irmãos? Vocês que estão me acompanhando. Disse Deus, haja luz. Onde está lá? Verso 3, né? 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação, criando, né, essa separação entre água, terra, ar, né, criando essas camadas que nós conhecemos como algo atmosférico, algo que nós resiste à vida, certo? Tudo isso que Deus criou, até o que nós não vemos, Deus criou. Nós só vamos compreender através do quê? Que existe, através da ciência. Por isso que nós vamos confrontar muito a ciência com algo vindo de Deus, certo? Gênesis 3, 3 e 4, né? Deus criou o sol. Aí, irmãos, quero que vocês me respondam. Foi aí que Deus criou o sol, quando disse lá, haja luz e houve luz. E disse Deus, a luz era boa? É isso? Olha, estou gostando de ver, é isso mesmo. Não foi criado o sol aí, foi criado a luz, a separação de luz e de trevas, certo? Olha a sequência. A luz vem dele, né? Nós podemos acreditar nisso, através do quê? Do relato de Apocalipse 22 e 5, que diz assim, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Amém, irmãos? Amém. João, 1 de João também 1, né, verso 5 diz que Deus é luz, né? Toda essa dimensão do que está acontecendo, nós temos que ir lendo e compreendendo. Eu quero que levante a mão só quem já separou, quem já está fazendo uma leitura diária da palavra de Deus. Pode ser sincero, não tem problema. Aqui não tem resposta errada, irmãos. Amém? Certo? Não, eu separo todo dia, eu leio a palavra de Deus. Amém? Se você lê numa sequência mais aleatória, vou sugerir que você possa agrupar a sequência dos nossos estudos, porque nós vamos partir de Gênesis 1 em diante. Próximo estudo, próximo domingo, eu gostaria muito que você já tivesse adiantado lá, da onde nós pararmos em diante, né? Nem que você pense assim, nós estudamos um capítulo essa semana, então eu vou ler um capítulo a mais, 2 capítulos a mais para a semana seguinte, para que você possa estar inteirado do que nós vamos abordar. Beleza? Vamos continuar aqui. Aí Gênesis 1, verso 14, o que diz lá? Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazerem separação entre dia e noite. O que são esses luzeiros? Agora que foi criado os astros, né? Tudo que nós acreditamos que são como satélite, como, né, natural da Terra, né? Todos os astros que nos acompanham, né? Lua para modificar maré. Olha a dimensão quando nós compreendemos o que Deus está criando só num pequeno verso, só no 14. Quando ele ouve luzeiros, o que ele criou, gente? Criou toda essa rotação, a Terra gira em torno do quê? Do Sol, né? Então nós compreendemos que toda essa rotação, toda essa ordem, todo esse equilíbrio para que nós possamos ter vida aqui, humana, foi criado aí, dentro, quando ele criou esses luzeiros, né? Lua influencia em maré, lua influencia em passagem de estação do ano, né? Lua influencia em tudo, né? Plantação, né?
caranguejo, o Parnanguara gosta, né? Influencia em tudo isso. Então nós temos que compreender que todo o equilíbrio é vasto, a dimensão do que Deus está criando em 1,5 capítulo só da Bíblia que relata a respeito da criação de Deus. 1,5 capítulo, né? Toda... Os cientistas estão estudando até hoje, né? Eles falam de células-tronco e nós vamos ver a respeito do que, da onde que Deus vai tirar a peça para fazer Eva, da costela. E o osso tem o quê? Maior concentração de célula-tronco, que produz outras células para outros órgãos, para outros tecidos. Olha a dimensão do que nós estamos aprendendo hoje e do que Deus já tinha em mãos. Amém? Temos que lembrar que é uma narrativa e não uma ordem de acontecimentos, né? Temos que entender tudo isso, compreenda isso. Por que está sendo enfatizado isso? Para que lá na frente você não tenha algo equivocado. O que acontece muito, irmãos. O que acontece muito. Vou abrir já para que vocês possam conhecer. Tem entendimentos equivocados e dentro desse estudo que eu separei para vocês é que eu fui aprender, porque você tem que procurar muito material e tem que filtrar esse material porque tem que ser coerente com a palavra de Deus. Então, só dentro do relato do fato de Deus citar que criou Deus, o homem e a mulher, e depois citou que criou Adão, só o fato dessa separação já há conceitos em que se acredita que a humanidade foi criada e depois Adão e Eva. Então, havia mais mulheres, né? Havia o fato de que Adão foi feita, a Eva foi feita uma segunda mulher para Adão. Então, sabe, tem que compreender essas coisas, tem que separar e ver que não é relato sequenciado, mas sim está incorporado para que nós possamos compreender cada coisa que Deus criou. Certo? Por isso. Tem uma parte da Bíblia, aqui em Gênesis mesmo, que é a história de Abraão. Quem for ver, Deus fala com Abraão no capítulo de Gênesis 15, mas a promessa de Deus se cumpre no capítulo 12, na vida de Abraão. Então também isso é bem interessante. Esses dias eu estava meio confuso, meu Deus, como que Deus fala com Abraão? No 12 ali você lê, mas se você vê o 12, Deus está cumprindo a promessa na vida de Abraão. Mas no chamamento de Abraão, vem lá no 12. Não, no 12 que é antes. Entendeu? Tipo, fica meio que fora da sequência, mas você tem que entender que realmente, né, são relatos bíblicos, né? E é muito interessante você falar dessa pesquisa aí na internet, porque confunde muitas pessoas e realmente tem que filtrar. Teve um irmão que veio me perguntar se a primeira mulher tinha sido Lilith. E depois foi Eva. Lilith foi um demônio que foi o primeiro demônio manifestado que andava sobre as areias do deserto. E o irmão achava que essa mulher, e depois era a primeira mulher. Debateu comigo. Eu disse, não, querido. E eu passei por isso, irmãos. Deus criou Adão e Eva. Lilith é um demônio que andava parando sobre o deserto. Eu passei por esse relato aí, daí eu tive que... A gente já compreende, né? A gente já sabe. Isso aí não me confundiu nem um pouco por causa disso, né? Até mesmo porque se é um demônio, não tem nem sexo. Lilith, por algum motivo, tem que ter um nome, certo? Se o nome se condiz com a sexualidade, não. Para anjos não existe isso. Não tem essa divisão de sexualidade. Divisão de sexualidade só para nós. Nós não podemos dizer que Deus é homem e nem mulher, certo? Não há essa divisão. Essa divisão há só para nós, por quê? Porque Deus cria tudo, quando cria perfeito. E não tem como ter uma confusão na hora dele colocar o homem e a mulher para saber como é que vai se procriar isso. Porque ele disse, né? Crescei-vos e multiplicai e enchei toda a terra. Né? Como é que ia crescer? Se fosse um sexo só. Então ele teve que ter essa separação mesmo. Né? E é bem interessante essa abordagem aí. E se você vê bem, eles creem nisso e fielmente. Acredito que realmente houve uma outra mulher. 6, versos 6 e 8, lá, vamos ver o que diz lá. 1, 6 e 8. Podemos ver, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou, separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento.
E assim fez. E formou Deus ao firmamento céus, chamou Deus firmamento céu, houve tarde e manhã, segundo dia. Amém? Aí vemos também a criação da atmosfera, nuvem, né? Que existem na água e céu. Verso 9 e 13, irmãos, nós vamos ver que surge a porção seca e é criado tudo o que vemos na natureza. Ali já foi criado. Quando surge a porção seca, né, ela surge da onde? Estava embaixo d'água. Pode ver que a ciência, ela comprova, ela acredita também que maior parte da Terra, ela estava debaixo d'água. E ela flutuou, ela subiu, né? Não sei se é uma flutuação aí, né? Tem que... Claro, né? Que há outro acontecimento igualzinho a esse que é em Noé, né? Quando Noé está na arca, o primeiro bicho que ele solta é o quê? O pombo, que voa parando sobre as águas, ou seja, significando o Espírito de Deus. Por quê? Porque quando Jesus se batiza, quem vem é uma pomba, o Espírito Santo é Deus. E Noé faz isso, quando ela vai ver se tem terra, né? É uma pomba, porque significando isso aqui, Gênesis 1. Olha a simbologia, né? E aí é como você falou, vamos ver muito isso daí. Da terra que fica embaixo, ou seja, a pomba estava vendo a água até descer para descer a terra. Aham. Nós vamos ver muitas simbologias, então nós temos que compreender que Deus ele está falando de Jesus Cristo desde os primeiros capítulos da Bíblia. Então, por isso que às vezes, para compreender, né? Para compreender o Novo Testamento, nós temos que abordar primeiro o Antigo Testamento. Fui fazer um estudo a respeito do tabernáculo uma vez, para compreender mais os aspectos, né, as vestimentas, né, as colorações, tudo. Eu fui ver que tudo aponta para quem? Para Cristo. Tudo no tabernáculo, é algo tão antigo, sabe? Depois a gente começa a ver que tudo aponta para quem? Para Cristo. Por quê? Por que aponta para Cristo? Porque só para nós há essa separação de tempo. Para Deus, Ele compreende tudo uniformemente. Então, de Gênesis a Apocalipse, Ele já compreende tudo. Então, está tudo numa sequência enquadrada para Deus. Para nós parece que está tudo fora, parece que está separado por tempo, parece que está separado por situações, mas não. Para Deus está tudo correspondendo ao mesmo sentido. Certo? E foi tarde de manhã, o quarto dia, né? 14 e 19 do capítulo 1, nós podemos ver que há uma continuidade do verso 14 que vimos. E foi tarde de manhã, quinto dia. Verso 20 a 23. Vamos ver ali o que diz 20 até o 23. E disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai e enchei as águas dos mares, e a terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, quinto dia. 20 a 23, vemos aqui o detalhe da criação dos animais terrestres e marinhos. Certo? Foi tarde e manhã, sexto dia. 24 a 31, detalhes do domínio do homem, que teria sobre tudo o que existe, seus mantimentos e etc. O homem domina tudo, né? Podemos ver que todos os animais, todos os seres, todos os vegetais, todos os animais marinhos, eles parecem que são separados, né? Vegetais, terrestres e marinhos. Mas o homem, ele domina sobre tudo. Por isso essa importância do homem. Por isso que cabe dizer, a partir daqui, que nós compreendamos essa semelhança que vai relatar daqui a pouco, na criação do homem.
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é corpo físico, tire isso, né? De que Deus tem a sua barba, né? Grande, né? Certo? Tire isso, tire essa semelhança física. Comece a colocar algo espiritual. Por que o homem anseia tanto em responder algo, nem que seja equivocado, responder à criação? Né? Os cientistas querem o quê? Comprovar que não vem de Deus, que não foi criado por uma palavra. Então ele está cavocando, está furando, está, né, trazendo informações. Né? Hoje eles cavam a terra, né, e pelas camadas eles conseguem dizer a época em que a terra vive, né, tudo. Para quê? Para comprovar o quê? Da onde vem tudo. Esse anseio dentro dele de querer provar que sim ou que não já é algo de Deus. É Deus, porque o ser humano ele anseia por algo que conduza, que explique a sua existência. Isso é semelhança. Você vai ver um animal preocupado de onde ele veio e para onde ele vai? Começa a colocar nessa direção. Você não vai ver. Você não vai ver animal preocupado em adorar alguma coisa, em servir alguma coisa, em ter propósito para alguma coisa. Eles nascem, crescem, se alimentam e morrem. Acabou. A única probabilidade que eles têm é de conservar a existência. Né? E se procriam. Por quê? Porque foi citado aqui nesses versículos agora que nós passamos. Povoem o céu, se multipliquem. Ele deu essa ordem aos animais. Pode falar, irmão Oda. E ser livre também, né? Livre. Essa liberdade. Olha só, nós podemos hoje optar por querer Deus ou não. Né? Como os muitos optaram, muitos disseram que não, muitos disseram que sim, foram usados, né? Temos essa liberdade. Diga lá, Vitor. A dica de Jesus, né? Ele já fala, e façamos, né? Ou seja, ele já não está sozinho. Não tá, tem um agrupamento, tem um consentimento mútuo, né? De alguém, né? Vamos dar continuidade lá. Estamos no 6º dia. Vamos lá, 24 a 31. Né? Nós podemos ver o detalhe do domínio do homem. Foi o que nós citamos agora. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Criou Deus homem e mulher. Está relatando o que foi criado, certo? Relato de criação. Depois nós vamos ver o detalhe. Nesse verso em destaque, lá no 27, nós podemos ver e notar a referência de Deus a respeito da semelhança em espírito, atributos que são comunicados de Deus para nós, certo? Aí nós vamos compreender um conceito bem importante. Talvez nós vamos parar aqui, porque eu quero manter o horário, certo? Para que nós possamos tecer e estar sempre aqui, certo? Nós vamos abordar esses atributos. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós podemos ver que tem atributos de Deus comunicados a nós que não cabe a qualquer outro ser vivo, certo? Você pode dizer que a vaquinha lá que deu à luz o seu bezerro, ela ama o seu filhote? Não. Ela preserva a vida dele. Nós temos que entender isso. Ele não ama o seu filhote, porque amor é atribuído a nós, a nossa raça, vindo de Deus para nós, certo? Ele preserva, instinto de preservação. Quando a leoa, ela furiosa, ela pula, né, no leão para preservar a vida do filhote, isso não é amor, é preservação, certo? Quando o leão quer comer o próprio filhote, que há situações em que ele quer eliminar, né, o machinho lá, porque ele quer conservar fêmeas. Então nós temos que entender esses conceitos, entender que são atributos que Deus colocou em nós. Eu vou citar alguns, é vasto os atributos que Deus aplicou na nossa vida. Nós vamos citar alguns para que nós possamos compreender que realmente é essa imagem e semelhança, né? Se nós formos ver o atributo do amor, né, é declarado na Bíblia abertamente que Deus é amor. Se você for ver em 1 João 4, 8, lá relata que Deus é amor, né? Podemos
sentir amor, podemos partilhar o amor, podemos divulgar o amor, podemos sentir, podemos agir no nosso meio o amor uns pelos outros, podemos. Algo que Deus atribuiu a nós, nos fez conhecer e podemos fazer hoje. Você pode ser infinito hoje? Não. Atributo que só cabe a Deus. Você pode ser onisciente, você pode ser onipotente, você pode ter onipresença, estar em todos os lugares? Não. São atributos somente de Deus. Então temos que separar essas coisas, né? Temos que compreender o que são atributos comunicados e incomunicáveis, né? Por isso que dá importância da gente ter Deus em nossas vidas, porque se a gente for ver, pessoas que não têm Deus agem como esse leão. Também mata seus filhotes, também fazem mal às pessoas, né? O amor de Deus na vida. Na verdade, todo o mal, né, é a ausência de Deus. Se você não tem Deus no seu coração, você tem o quê? Tem algo. Todo mal é a ausência de Deus. Olha, né? Então é algo que se eu não consigo. Deus é o amor. A gente diz que tem amor, mas a gente não tem amor. Não tem amor por si próprio, não tem amor pelo próximo, né? Eu bato muito na tecla que você dizer que você ama o próximo tem que ter, sabe, realmente um conceito claro do que é amor, para então você dizer que ama o próximo, né? Então é bem importante essa palavra amor, talvez uma das primordiais que Deus comunicou a nós, né? E se preservado, se buscado, realmente nós podemos aí aflorar e fazer com que nós possamos agir da forma que Deus realmente quer cada um de nós, né? Bondade, né? Ser bondoso também é um atributo, né? Que nós podemos ver que Deus comunica a nós e espera de nós que nós sejamos bons, né? Lá em Salmo 86:5 está presente em tudo o que Deus criou e também o seu relacionamento como o ser humano. Nós podemos ver, né? O Salmo relata isso. Misericordioso, Efésios 2, 4 e 5. É um dos atributos de que Deus se manifesta em relação aos pecadores e aflitos. É a sua misericórdia que nos alcançou, né? Mas podemos ser misericordiosos uns com os outros? Podemos também, né? Ter misericórdia, praticar isso, traz nós a fazer a vontade de Deus. Ser sábio, nós podemos ser sábios? Podemos, né? Deus é sábio, né? E Ele comunicou a cada um de nós parte deste conceito, desse entendimento. Quando Ele fala assim, que nós devemos ser justos, né? Deus é justiça, é justo, porém comunicou a cada um de nós e espera que nós possamos ser justos. Verdadeiro, né? Nós podemos ver também que tudo que provém de Deus é verdade, confiável e infalível. João 17, verso 3. Podemos ver que relata a respeito desse Deus infalível, desse Deus maravilhoso. Livres. O mundo acabou de falar de liberdade, né? Deus comunicou isso a cada um de nós. Deus é livre para fazer tudo. Você vai compreender nos nossos estudos mais adiante que esta liberdade de Deus não quer dizer que Deus vai fazer tudo o que lhe cabe, certo? Ter liberdade, ser livre é um conceito que tem que ser compreendido. Não é porque eu sou livre para fazer tais coisas é que eu vou fazê-las, que eu vou praticá-las, né? Diz na palavra de Deus, se eu não me engano, fala a respeito que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não é porque eu posso fazer, porque eu tenho autoridade para fazer, que eu vou fazer. E assim é Deus. Então ele nos comunicou esse atributo de liberdade para que nós possamos compreender como Ele age. Amém? Paz na sequência. Sua essência e governo e soberania, Deus é completamente cheio de
paz. Não há nenhuma confusão em sua mente em relação a nada. Juízes 6, 24 vai trazer este relato a respeito da paz de Deus. Então tudo isso e outros, se você colocar lá na internet, lá, seja curioso, igreja. Seja curioso, igreja. Não saia daqui dizendo que já estudou o da semana. Não. Chega em casa, pesquisa, procura, né? Hoje eu tinha que maratonar aquela série. Deixa 2, 3 capítulos daquela série, episódio daquela série, separe um pouco para Deus, para assistir um vídeo, para assistir um estudo a respeito. Eu vou acarretar vocês de informação, só vai aprender quem quer. Quero deixar bem claro isso. Esse grupo aí, que vocês vão estar sendo inseridos hoje, eu esperei os que vieram, que a Elisane anotou os nomes de vocês. Quem não tem, eu não tenho o telefone, ela já vai pegar ali. Vou incluir no grupo para que vocês possam ter os dados. Vou partilhar vídeo, vou partilhar áudio, vou partilhar essas 2 apostilas. Quem quiser aprender, vai aprender esse ano. Tudo que nós abordar aqui, nós vamos aprender. Você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a separar a mensagem de uma forma mais incorporada, de uma forma mais entendida. Que é isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós possamos entender a sua palavra. Fala lá, Paula. Não? Amém, eu recebo. É isso aí mesmo. Então, se você quiser aprender, você vai aprender, certo? Mas tudo depende de cada um. Olha só, vamos um conceito bem básico, certo? Hoje de manhã, não sei porquê, veio na minha cabeça a respeito do Big Brother. E eu estava assim pensando, nossa. Gente, se você for ver, às vezes você assina um pay-per-view, talvez vocês não tenham assinado, né? Mas quem assina para assistir 24 horas, gente. Você não vai assinar um pay-per-view de mais de R$100 para deixar desligado. Você vai estar com a tua TV ligada lá naquelas câmeras daquela casa 24 horas. E aí você pensa assim, certo? Se eu posso empregar meu tempo em algo tão inútil como esse, por que eu não dou prioridade para as coisas de Deus? Aí você começa a mudar a tua mente. Você começa a pensar assim, poxa, se não vai, tenho direito? Tem, tudo me é ilícito, mas nem tudo me convém. Eu quero passar a idade que a pastora passou aqui para homens, são 65 anos, né, por estudos, a média é essa, entendeu? Ela citou aí. Então vamos dizer assim, se eu vou passar 65 anos da minha vida aqui na terra, por que eu não vou aprender de Deus? Então eu deixo o que é prioridade. Se o meu dia de trabalho toma 8 horas por dia, eu tenho quantas horas depois da restante? 18? É isso? 16, né? 16 horas restantes, eu tenho que equilibrar ela, porque eu tenho sono, né? Eu tenho que descansar, eu tenho que compartilhar com a família, né? Eu tenho que ser família, né? Eu tenho que... né? Então, temos que equilibrar, gente, porque senão o tempo é muito curto. Nós não temos uma vida de Noé, de Adão, que possa viver centenas e milhares até de anos, né? Então temos que equilibrar, porque nós não temos também muito tempo, né? Se eu quero aprender algo de Deus, se eu quero fazer, mudar minha mente para compreender o que Deus realmente quer da minha vida, eu tenho que buscar na palavra de Deus. E algo muito importante para encerrar, que eu tenho buscado, quando a gente fala de lei, é o que nós estamos abordando aqui, nós estamos entrando nos livros da lei, nós estamos falando a respeito daquilo que nos é proibido e daquilo que nós podemos fazer, certo? Porque em vez de eu olhar o que é proibido, eu paro de olhar para o que é proibido e passo a olhar para o que Deus quer de mim. Logo, o que me é proibido não é mais foco, e sim o que é que Deus realmente quer de mim. Amém? Conseguiu captar? Conseguiu pegar aí? Então eu paro de olhar para o que me é proibido. Aí fica difícil eu largar, vamos dizer assim, os vícios. Aí fica difícil eu largar aquilo que não me é lícito. Aí fica difícil eu largar as coisas, pensamentos, né? Atos, omissões que me são proibidos. E eu paro a olhar para o que Deus quer de mim.
Isso não é mais prioridade, agora eu passo a obedecer a Ele. E para obedecer a Ele eu tenho que ver a palavra, eu tenho que explanar a palavra. Amém? O tempo é curto, eu vou obedecer o tempo para que nós possamos estar aqui sempre nesse mesmo horário. Peço a vocês que cheguem, 2 minutinhos antes para que nós possamos começar certinho. Eu não quero que vocês percam um conteúdo dessas mensagens, desse aprendizado. Amém? Vamos se pôr de pé? Se pôr de pé em nome de Jesus, para que nós possamos aí